Bem, nós temos muitas pessoas que nos visitam hoje, então eu quero começar a mensagem explicando que a nossa igreja, há muitos anos já, no momento da mensagem, caminha em textos contínuos. E nós estamos chegando hoje à 13ª mensagem na carta de Paulo aos Gálatas. E durante essas 13 semanas de pregação em Gálatas, nós temos aprendido com Paulo, nesta carta, o seguinte tema geral. No verdadeiro evangelho da graça, encontramos a liberdade de uma genuína vida cristã, justificada pela fé. E em nossa igreja, nós sempre estimulamos que você, dentro do possível, anote a mensagem e assim possa, durante a semana, relembrar, revisitar aquilo que Deus nos falou através da sua palavra. Então, se por acaso você estiver sem um boletim, onde tem um espaço para anotar, pedir que você levante a sua mão e o pessoal da recepção vai fazer chegar até você. Se você não tiver um boletim, vai fazer chegar até você também, para você poder anotar. Alguém? Não, então foi tudo bem eficiente hoje na distribuição. E hoje, amados, nós vamos caminhar em um trecho curto. Capítulo 5, onde nós paramos na semana passada, do versículo 13 até o versículo 15 apenas. Gálatas 5, de 13 a 15. Durante a nossa exposição, como sempre, deixe a sua Bíblia aberta e acompanhe aquilo que Deus vai nos mostrando na sua palavra. Gálatas 5, 13 a 15. Vamos, bem bonito, a uma só voz, toda a igreja, ler esse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. No texto de hoje, meus irmãos, a palavra de Deus, o apóstolo Paulo vai nos ensinar a seguinte grande ideia. A liberdade em Cristo deve nos levar à prática do amor e não da libertinagem. A liberdade em Cristo deve nos levar à prática do amor e não da libertinagem. Nós continuamos com Paulo na transição do ensino e dos argumentos sobre a salvação através apenas da graça, mediante apenas da fé, rumando às implicações práticas de uma vida na liberdade, de uma genuína vida cristã justificada pela fé, e não mais apoiada no mérito da religiosidade. Ou seja, durante as semanas que se passaram, nós acompanhamos Paulo argumentando que, na maior parte da carta, a religiosidade que havia invadido a região da Galácia precisava ser rejeitada e eles precisavam lembrar de que o relacionamento com Deus em Cristo não apenas começa pela graça, mas continua pela graça. E essa mensagem, irmãos, é extremamente relevante para os dias de hoje. Por quê? Porque grande parte, até mesmo das igrejas chamadas evangélicas, tentam buscar a Deus através de mérito. É daí que vem a expressão pagar preço. Está lembrando? Tem que pagar preço para ser abençoado. Eu estou pagando preço pela salvação do fulano. Eu estou pagando preço por essa resposta de oração. Você não encontra em absolutamente nenhum lugar da Bíblia tal expressão. Ela foi criada em um entendimento equivocado de que Deus responde sempre positivamente quando eu mereço, quando eu faço por onde, quando eu pago o preço. E Deus sempre responde negativamente no contrário, quando eu não mereço, quando eu não pago o preço, quando eu não faço por onde. E nessas semanas, irmãos, nós aprendemos que nós nunca merecemos. Não há em nós, não há uma continha que está sendo feita por Deus para que Ele veja se Ele vai lhe abençoar ou não. É por isso, meus irmãos, que nós somos ou caminhamos pela graça de Deus. É verdade que Deus muitas vezes retém aquilo que Ele deseja fazer quando há pecado, quando há rebeldia, quando há desobediência.
Mas aí é porque eu estou atrapalhando Deus, não porque eu deixei de merecer. Então, pensando nisso, nós estamos caminhando, como eu disse, na transição, em que agora Paulo está preparando o caminho, porque ele vai começar a mostrar como que eu posso, porém, ter uma vida que agrada a Deus, mesmo que não seja por causa disso que eu vá ser abençoado. E por que que eu devo ter uma vida que agrada a Deus? Paulo está preparando, irmãos, os argumentos para as perguntas que nós já falamos em outras mensagens, em que alguém disse o seguinte: se você é salvo pela graça, então você pode pecar à vontade. Lembra que nós tratamos disso? Se você tem certeza da sua salvação, você tem um passe livre para fazer e viver da maneira como você quiser. Paulo hoje vai dizer que nananina não. Não é assim. Você vê, meus irmãos, 2000 anos atrás quase, as pessoas já começavam a pensar assim. É por isso que a religiosidade atrai as pessoas, porque ela coloca cabresto no comportamento das pessoas. Não vista isso, não coma aquilo, não faça dessa maneira. E o cabresto dá uma falsa ilusão de santidade. A regra dá uma falsa ilusão de uma vida espiritual. Quando, na verdade, a pessoa às vezes está apenas externamente obedecendo uma série de mandamentos, mas por dentro é um poço de pecado. Eu comentava em um determinado círculo, estávamos conversando, meu pai trabalhou toda a vida como comerciante em diversas áreas, e uma vez ele quase tomou uma decisão de não fazer negócios mais com crente. Os maiores tombos que ele levou nos negócios foram exatamente com cristãos, ou que se chamavam cristãos pelo menos. E o detalhe é que a maior parte deles eram de uma das denominações mais cheia de regras que o Brasil já conheceu. A roupa tinha que ser uma determinada, não podia fazer isso, não podia assistir televisão, não podia isso, não podia aquilo, mas podia trapacear nos negócios, aparentemente. Ou seja, meus irmãos, a religiosidade, o cabresto, a forminha do externo, não transforma o coração. Não santifica ninguém. E aí Paulo agora vai tratar que, então, bora abrir a porteira. E nós vamos ver, na palavra libertinagem, que a coisa também não é bem assim. Uma das razões pelas quais as pessoas gostam da religiosidade, portanto, é devido à falsa sensação de controle sobre suas vidas, particularmente sobre seus pecados e demais inclinações carnais. Mas é uma falha, não vai funcionar. Porque tal noção, irmãos, é falsa e frustra aqueles que tentam se apoiar nela. Então, o que acontece nesse reino da liberdade? Qual é a forma como nós operamos e trabalhamos para Deus? No versículo 1 do capítulo 5, lá em cima no texto que você leu, Paulo nos falou desta liberdade cristã e do perigo de retroceder à escravidão. Agora, no verso 13, ele adverte em como esta escravidão pode se manifestar também, por outro lado, em libertinagem. E, em primeiro lugar, essa noite, meus irmãos, no versículo 13, Paulo vai nos ensinar o seguinte: a liberdade em Cristo nos coloca em uma encruzilhada onde devemos escolher o amor. Nossa, a minha e a sua liberdade em Cristo nos coloca em uma bifurcação, uma encruzilhada, na qual eu devo escolher o caminho do amor. E eu quero logo deixar claro, meus irmãos, que ninguém está falando aqui nem de amor romântico, é claro, e nem de amor social, e nem de amor, nem sequer mesmo filantrópico. O amor aqui é o amor ágape, é o amor sacrificial, é o amor que emana de Deus e através de nós chega até as pessoas. Mas antes de nós chegarmos ao amor, vamos entender o que significa a palavra libertinagem. O que significa essa palavra que está sendo colocada em contradição com a vida de liberdade? A palavra, inclusive, irmãos, nem está presente no versículo 13, no qual nós lemos: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. A palavra não está no texto. Mas essa expressão, irmãos, está no significado, essa palavra está no significado da expressão dar ocasião à vontade da carne.
E, na verdade, a palavra vontade nem está escrito no original. O texto apenas diz dar ocasião à carne. Você que talvez seja novo no entendimento da palavra de Deus, a carne aqui não é a carne que você compra no açougue, não é o nosso corpo físico, certo? A palavra carne aqui, sarkis, significa a natureza pecaminosa. A natureza que tem inclinação ao pecado, que está presente em todo ser humano. Só existe um ser humano na face da terra em toda a história que não experimentava dessa mesma condição, que era Jesus Cristo de Nazaré. Fora ele, os 7 bilhões de habitantes que estão quase todos esses vivos no planeta hoje, todos nós compartilhamos da mesma herança adâmica, a herança de Adão. Assim, essa ocasião à carne, ou esse espaço que se dá à carne, é o que significa libertinagem. Paulo já aqui começa, irmãos, a estabelecer a carne como a parceira da libertinagem, na indulgência, a parceira de dar satisfação e agradar a mim mesmo. Eventualmente, no nosso texto, Paulo irá ensinar o outro lado, isto é, o Espírito Santo é o nosso parceiro na liberdade cristã que vivemos pelo amor. São dois lados da experiência. Ou a carne vai alimentar a nossa libertinagem, ou na dependência do Espírito, pela graça de Deus, vamos alimentar a vida da liberdade cristã. E voltando ao nosso texto, repare que Paulo deixa claro, no começo dele, que nós fomos chamados para a liberdade. É como alguém que está aprisionado e é trazido para a vida livre, para a vida de liberdade. Como ele vem tratando desde o começo do capítulo. Fomos chamados para isso. Ou seja, somos parte do plano de Deus que ele tem para cada e para todas as pessoas que ele já chamou. É neste plano, meus irmãos, aonde não funciona a falta da liberdade cristã. Ela é parte integrante, indispensável e fundamental. Por quê? Porque a falta da liberdade, a escravidão, é típica da religiosidade. E nós tratamos na semana passada, em outras mensagens em Gálatas, que toda religião que existe, absolutamente toda, o homem tem que desempenhar alguma coisa. O homem tem que preencher alguns requisitos, algumas caixinhas, para ser daquela religião. O cristianismo é a única religião onde quem preencheu os requisitos foi o fundador, foi Cristo. E porque ele preencheu os requisitos, nós somos abençoados. Porque ele preencheu o necessário, nós usufruímos daquilo que ele conquistou. É exatamente o contrário. Se você quiser ser um bom espírita, você tem que frequentar as reuniões, estudar o evangelho, o falso evangelho segundo Allan Kardec, você tem que desenvolver a sua mediunidade, que a Bíblia chama de possessão demoníaca. Não é isso que você tem que fazer para ser um bom religioso dessa corrente. Para ser de qualquer religião, você vai ter que preencher aquelas características. Você já reparou como os evangélicos têm tentado fazer a mesma coisa? De vez em quando eu estava trabalhando, irmãos, não trabalho mais no mercado secular, mas eu estava em uma determinada empresa e alguém descobria: deixa eu ver se você é pastor. Aí eu falei: não sou. Não parece. Eu, graças a Deus. Porque o estereótipo que ele tem não é bom. O rótulo que ele tem não é bom. Graças a Deus, irmãos, ele não se referia porque eu estava, a fala dele porque eu estava dando algum mau testemunho, ou porque eu não estava sendo exemplo, ou estava vivendo de maneira dissoluta, ou de maneira libertina. Não. É porque eu trabalhava de bermuda, camiseta, camisa do Flamengo. Praticamente, veste de santidade. As pessoas querem, meus irmãos, um modelinho de vida espiritual. Uma forma de cumprimentar. Bom dia, irmão. Bom dia, não. A paz do Senhor. Não há problema nenhum em dar a paz do Senhor, graça e paz, a paz de Cristo, a paz de Deus, o que quiser. Ou uma combinação de todos. O problema é quando você atribui a isso algum tipo de religiosidade, algum tipo de espiritualidade. E era neste caminho, irmão, seguindo a espiritualidade judaica, que os Gálatas estavam indo.
E é por isso que Paulo está sendo aqui tão repetitivo, de certa forma, indo e voltando dos assuntos e sempre acrescentando um passinho a mais, para que eles compreendessem que Deus os havia chamado para a liberdade. E sem essa liberdade, irmãos, seríamos iguais a qualquer religioso que busca agradar a Deus, ou algum ser espiritual que seja, não seja Deus, através do seu desempenho. Algo que Paulo já tratou aqui, que não traz nenhum proveito a ninguém. Seguindo em sua lógica, no texto do versículo 13, Paulo adverte, como vimos acima, que essa tal liberdade não me permite fazer o que eu quero. Ou melhor, não me permite dar o lugar à minha carne. Isso, inclusive, responde aos opositores das doutrinas da graça. Eu não sou livre para fazer qualquer coisa. Não é porque eu sou salvo que eu posso fazer o que eu quiser. Quando alguém faz o que quiser, a resposta curta e grossa é: nunca salvo foi. Nunca conheceu a Cristo de verdade. Nunca passou pelo novo nascimento. Porque quando nós experimentamos isso, irmãos, a liberdade que experimentamos em Cristo não é uma licença para pecar, mas era uma licença para ser liberto da escravidão da espiritualidade, para viver pelo Espírito. E aquele que vive pelo Espírito, viverá aquilo que a palavra de Deus coloca para nós. Existe um vídeo que eu recomendo qualquer pessoa assistir, um vídeo missionário chamado Etal. É como Deus alcançou, através da missão Novas Tribos, uma etnia aborígene quase completa. E nesse vídeo, meus irmãos, na verdade, no vídeo número 2, Etal 2, o missionário testemunha como em uma sociedade extremamente machista, onde as mulheres não tinham direito a praticamente nada, só serviam os homens que viviam na casa dos homens e bebiam até quando conseguiam e comiam e fingiam vestir uma roupa de espírito para manter as mulheres longe. As mulheres cuidavam dos filhos, cuidavam da lavoura, pescavam, faziam tudo. E aí o missionário conta que depois que o evangelho alcançou praticamente toda a tribo, ele via homens sentando para conversar com as suas mulheres, para tratar e cuidar dos seus filhos, para dividir as tarefas domésticas, em que as mulheres simplesmente não acreditavam no que viam. O pastor, o missionário, não mandou, não criou um livrinho de regra, não disse para ele: ó, agora vocês são tudo crente, crente ajuda em casa a esposa. Não. Crente trata a esposa como igual. Nada disso foi feito. O evangelho, irmãos, o Espírito Santo começou a trazer transformação em uma cultura primitiva, aborígene. Inclusive, enquanto ele narrava isso no vídeo, atrás passava uma família com o papai e com o filho na carcunda, como a gente diz na minha terra. Coisa que eles não faziam, porque não brincavam com o filho, só brincavam quando chegavam numa idade suficiente para ele ensinar a caçar, ensinar a pescar. Transformação de verdade só existe na liberdade cristã. Essa vida no Espírito é o que nos capacita a vivermos para os outros e não para nós mesmos. Que nos capacita a viver pelo amor e não pela obrigação. Se estávamos, irmãos, antes presos à lei ou presos à religiosidade, presos às regras, para tentar inutilmente buscar uma vida que agradasse a Deus, agora nós estamos presos ainda, mas uns aos outros. Presos, porém, por causa do amor de Deus que nos une e que nos liga. Deus nos tirou, meus irmãos, de tentar cumprir regras para agora estarmos ligados através do amor. É o que o versículo 13 termina dizendo: sirvam uns aos outros mediante o amor. Repare que antes dessa frase, no seu versículo, na sua Bíblia, tem uma expressão: ao... Quem está escrito aí? Ao contrário. Em lugar de dar ocasião à carne, servir. O que nós queremos dizer então, irmãos, com isso? Quem não serve, está servindo o quê? A carne. Pastor, peraí, não. É o que o texto diz. E entre a minha opinião e a sua e o texto bíblico, eu vou ficar com o texto bíblico. Repetindo, não use a liberdade para dar ocasião à carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor.
É incrível, meus irmãos, que esse é um texto que está aí há 2000 anos. E às vezes nós não entendemos que essa encruzilhada, eu não tenho nem sequer como escolher o outro lado, só o lado de servir ao meu irmão pelo amor. É a única escolha que eu tenho. Portanto, como nós podemos aplicar isso mais à nossa vida? O amor precisa ser percebido em atitudes e ações, não em sentimentos. Em ser servo e não em apenas ser uma pessoa simpática. Aí eu pergunto, meu irmão, você é visto como alguém amoroso pelas outras pessoas? Você é visto como alguém que está disposto a servir muito mais do que ser servido? A sua vida gira em torno dos outros ou gira em torno de si mesmo? Pastor, mas às vezes a gente vai servir, vai buscar ajudar e tal, e a gente acaba ferido. Então você está dizendo que amar alguém pode machucar. Amar alguém pode doer. Amar alguém pode custar muito. Você realmente quer se comparar? Será que nós podemos, irmãos, mediante este exemplo da cruz, entrar numa ostra? Porque não, em 1962 eu fui muito magoado e desde então eu decidi me proteger. Sabe? Inclusive estou pensando em ir num psicólogo, psiquiatra. Não, meu irmão, você precisa se arrepender. Não precisa de psicólogo, psiquiatra, não. Se a sua vida é em si mesmada, se a sua vida gira em torno de si mesmo, se você até escolhe a quem amar e a quem servir, o que eu e você precisamos, se estamos assim, é de arrependimento. Porque às vezes nós escolhemos, irmãos, uma pessoa amável para amar. Aí, meu amigo, é mole. Mas de vez em quando a gente dá banho no nosso cachorro, aí todo mundo quer pegar, quer abraçar, tá cheirando a puro shampoo. Mas dá uns 10 dias, aí ninguém quer mais, ô totó. Né? Eu pego. Doido por ele. Mas não é assim. Porque tem irmãos, não precisa de ser irmãos, tem seres humanos que são como porco espinho. Quando você vai abraçar, quando você vai amar, quando você vai servir, você volta todo furado. Todo ferido. Mas o texto, meus irmãos, não é ou não possui cláusulas de exceção. Na verdade, irmãos, o texto é direto. E eu volto a perguntar uma segunda aplicação. O seu amor a Deus e às pessoas tem exemplificado que você é uma pessoa livre em Cristo? Você foi chamado para essa liberdade e você é um exemplo disso? Enquanto as pessoas tentam viver inutilmente com mandamentos religiosos, a liberdade de Cristo tem agido de tal maneira que tem dado a você vitória sobre a carne. Pastor, vitória sobre a carne como? Ora, o que acabamos de dizer, amando o inamável. Servindo ao irmão ou ao próximo que é meio carne de pescoço. Não podemos, amados, se queremos de verdade viver esta liberdade e servir ao Senhor, buscar ou selecionar em que, quando ou com quem iremos servir. E Paulo vai explicar isso de uma maneira que os Gálatas vão entender muito bem. Pegando aquilo que era a ilusão religiosa que eles estavam abraçando, a lei mosaica, a lei judaica, a lei do Antigo Testamento, e dizendo que essa lei não é nada perto da lei do amor. Olha o versículo 14. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Paulo, meus irmãos, pega talvez no calcanhar de Aquiles desses homens e dessas mulheres. Eles que haviam sido enfeitiçados, seduzidos pelos falsos mestres. E ele diz, sabe aquilo que eles têm lhes ensinado?
o que eu ensinei no Evangelho é superior. Por isso, irmão, semana passada nós vimos que quando você obedece à religiosidade, você regride na vida cristã. Você anda para trás na vida cristã, porque você abandona aquilo que a palavra de Deus fala que é a verdadeira vida cristã. No versículo 14, então, Paulo retorna à lei, que havia sido ensinada aos Gálatas pelos falsos mestres, como se fosse algo que promovia proximidade e aproximação de Deus. Agora, ele reforça o seu pensamento, a sua tese do versículo anterior e justifica que devemos escolher servir através do amor, porque apenas o amor consegue cumprir a lei. Resumindo, somente ela consegue alcançar o verdadeiro objetivo, o verdadeiro propósito da lei. Entenda, meus irmãos, que Paulo aqui não está dizendo que em viver a liberdade cristã em amor, você está cumprindo cada mandamentozinho da lei. Porque nós já aprendemos nessa nossa série que é impossível obedecer à lei. Então o que Paulo está dizendo aqui, meus irmãos? Paulo está dizendo que quando nós somos movidos e guiados pelo amor de Deus, nós estamos obedecendo algo superior à lei. Deixa eu colocar na forma de uma equação. Isso aqui é do comentarista Warren Wiersbe. Liberdade mais amor significa serviço aos outros. Liberdade cristã, adicionada ao amor a Deus e de Deus, vai se traduzir na forma prática em que eu vou servir aos outros. Eu vou servir as pessoas. Agora preste atenção. Quando eu tenho liberdade, mas eu não tenho amor, aí eu caio na libertinagem. Eu sou livre. E a gente canta, né? Plenos pulmões. Eu sou livre, é legal. Aí eu posso fazer o que eu quiser. O que eu faço? Eu começo a dar ocasião à carne. Eu começo a dar ocasião ao pecado. E em lugar de viver o serviço em amor aos outros, eu vivo a libertinagem. Agora deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, meus irmãos. A nossa tendência, quando nós falamos sobre viver na carne, ou agir na carne, ou dar ocasião na carne, a gente já pensa em adultério, a gente já pensa lá na bagaceira. Irmãos, tem gente que vive uma vida extremamente ordeira. Tudo justinho no lugar. Mas é o puro chambari. Sério? Tá tudo certinho. Mas vive na carne. Não é movido pelo Espírito. É claro que no seu dia a dia isso vai se manifestar nos relacionamentos. Isso vai se manifestar em cada conflito que ele tiver. Nos relacionamentos, ele não conseguirá amar e às vezes sofrer o dano. Quando ofendido, ele quer retrucar. Lembra da sua última discussão? Eu lembro. Lembra com quem foi? Sabe por que você não deu outra face? Sabe por que você não andou a segunda milha? Chamando um monte, não é isso? Porque você estava na carne. Pastor, o senhor está me julgando, não? A Escritura está lhe julgando. Porque se a ordem de Jesus, meus irmãos, é se eu receber o tapa num lado, dar a outra face. Se o mandamento de Jesus é se alguém me obriga a andar uma milha, eu andar duas e eu não consigo, veja bem, meus irmãos, ninguém vai te chamar para andar 2 milhas. Ninguém, provavelmente, literalmente, vai lhe dar um tapa na cara. O que Jesus está dizendo é, pelo Espírito você consegue, na contracultura do reino, sofrer o dano. Isso me lembra, irmãos, de uma história que eu aprendi quando estava fazendo um curso do outro lado do mundo, que aconteceu na Índia. Em uma universidade, um professor cristão, no meio de um monte de muçulmanos e hindus, ele era praticamente o único, foi desafiado a ele provar se a fé dele era realmente diferente. E um dos alunos o desafiou, começou a insultá-lo e começou a humilhá-lo na frente de toda a classe. E falava as piores coisas sobre a fé cristã do seu professor. E ele calava. E começou a ofender a sua moral. Começou a trazer para o lado pessoal. E ele calado. E ele, achando que conheceu um pouco de Bíblia, usou exatamente o versículo que eu falei e foi lá e literalmente deu na cara do professor.
Pastor, isso não acontece na universidade. Irmãos, acontece no Brasil, quanto mais no lugar onde você, cristão, é minoria. Você nunca viu de professor apanhando de aluno no Brasil? Pois é. Não satisfeito, ele falou assim: agora eu vou querer que você tire a sua roupa e volte para o seu gabinete, para o seu Deus, apenas de roupa de baixo. O professor disse: eu não vou fazer isso. E aí o aluno, junto com outros, tiraram a roupa do professor e fizeram andar pelo corredor. Ele recolheu suas roupas e foi. Chegou no seu gabinete. Ele é de carne e osso, que nem você e eu. Chorou, buscou a presença de Deus. Mas aí o seu tempo na presença de Deus foi interrompido por uma batida na porta. Quando ele abriu a porta do seu escritório, do seu gabinete, o seu corredor, o corredor ali estava tomado de alunos. Os alunos da sua turma, que haviam assistido o espetáculo que havia acontecido. E ele perguntou, botando seus óculos, o que eles querem? O que eles queriam ali com ele? E o porta-voz dos alunos disseram: professor, todos nós queremos saber que fé é esta que o senhor tem, que suporta tudo isso que o senhor passou, sem dar o troco, sem retrucar, sem devolver a ofensa. O senhor pode falar para a gente o que é essa fé cristã que o senhor conhece? Ele saiu do caminho, seu gabinete foi tomado pelos alunos, e aquele dia muitas vidas ouviram sobre o Evangelho. Meu irmão, não se engane. Eu não estou dizendo para você que eu estou lá do lado daquele professor, não, porque a minha vontade era dar um pescotapa nesse aluno. Pastor, o senhor está na carne? Provavelmente. Porque esses são os desafios que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Cantar, estar à frente da igreja, irmãos, espera-se que requer preparo espiritual e prontidão de ser usado por Deus. É verdade. Mas é na nossa segunda-feira, é no nosso trabalho, é na casa, é na universidade, aonde eu vou ser desafiado, que esse versículo diz: ame o seu próximo como a si mesmo. É lá que eu vou ser desafiado a ser realmente, eu estou entendendo que a liberdade que me alcançou, para a qual fui chamado, me obriga a viver uma vida que sirva a este Deus de tal maneira que eu seja sal da terra e luz do mundo, sal que coloca gosto por Deus, ou desejo por Deus, sede por Deus na vida das pessoas. Em resumo, a moral, a ética e a verdade, que até estavam presentes na lei, tudo isso será manifestado, irmãos, pelo discípulo de Cristo, quando ele agir em amor, servindo ao seu próximo, quer seja ele um irmão em Cristo ou não. Alguém pode ainda questionar: amar ao próximo, então, está acima de amar a Deus sobre todas as coisas? Você sentiu falta? Porque quando Jesus mencionou, meus irmãos, em que se resumia a lei, ele disse o quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Paulo deixou a primeira parte de fora. Será que Paulo esqueceu? Será que Paulo não leu os evangelhos? Não. Isso, inclusive, é um bom questionamento e a resposta, irmãos, é não. Paulo não está equivocado e não esqueceu do que Jesus ensinou. No contexto de Gálatas, porém, em que a fé de uma genuína vida cristã está sendo apresentada em contraste com a falsa fé do legalismo, da religiosidade dos falsos mestres, nesse contexto, Paulo está apontando as evidências externas do serviço em amor, como sendo a prova de que o primeiro mandamento já está de fato obedecido. Como assim? Quando eu estou no horizontal, amando a Deus acima de todas as coisas, aí sim o vertical vai acontecer. Lembra que eu falei, meus irmãos? É impossível viver pelo Espírito, é impossível viver pela graça, é impossível viver fora da carne, se você não nasceu de novo. Se você não passou da morte para a vida. Se você não saiu do império das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. É isso que Paulo está fazendo aqui. O amor horizontal para com o próximo vem do amor vertical que temos para com Deus e que dele recebemos. Por isso, querido, está difícil em alguma área da sua vida, o desafio espiritual está forte, busque mais a Deus.
Conheça mais a Deus, apegue-se mais a Deus, ande mais com Deus e experimente essa transformação na sua vida. João Calvino, comentando esta passagem, disse o seguinte: Deus é invisível, porém Ele representa a si mesmo para nós nos irmãos e nas pessoas desses irmãos. E Deus demonstra o que é devido a Ele mesmo nas necessidades e nas pessoas desses irmãos. Ou seja, o amor aos homens surge apenas do temor e do amor a Deus. Calvino diz, meus irmãos, portanto, que quando eu sirvo ao meu irmão, isso é reflexo do meu serviço e da minha dependência ao meu Deus. É claro, muita gente pode fazer para aparecer. Muita gente pode fazer para parecer espiritual. Mas aí já é outro problema. Mas quando eu de verdade quero servir a Deus, isso vem, ou isso produz o serviço ao meu próximo. Você lembra, irmãos, da parábola do bom samaritano? Passa o sacerdote, passa o levita e lá está o homem à beira do caminho, todo estourado. E aí vem o samaritano, um povo rejeitado, um povo que vivia sob preconceito dos judeus, e ele atende ao homem que foi atacado. O que Jesus estava demonstrando ali? Que aquela etnia precisava receber justiça social? Não. Jesus estava demonstrando, meus irmãos, que a religiosidade não transformou a vida do sacerdote e do levita. Mas aquele homem que estava amando o seu próximo, ele demonstrava o verdadeiro relacionamento com Deus. Essa é a lição da parábola. Não é ação social, não é ajudar os necessitados. Não é esse o ensinamento da parábola do bom samaritano. O ensinamento é a verdadeira vida com Deus se repercutirá na vida com o próximo. O verdadeiro relacionamento com Deus será comprovado na maneira como eu trato, convivo e sirvo ao meu próximo em amor. O amor de Deus, portanto, irmãos, tem sido percebido na forma como você trata as pessoas. Você tem evidenciado esse amor mais liberdade que se traduz em serviço aos outros? Ou você vive uma vida em si mesmada? Aquele que não serve para servir, não serve para viver. O servo que não serve, não serve. Todas essas palavras eu ouvi, meus irmãos, há muitos anos atrás. E parecem simples axiomas ou frases feitas de propaganda, mas possuem grande verdade. Ou eu vivo para servir, ou na verdade eu estou desperdiçando a minha vida. Agora Paulo vai terminar o nosso texto no versículo 15, de novo com uma palavra dura, porque provavelmente a realidade do que estava acontecendo entre os Gálatas estava chegando até ele. E no versículo 15 ele vai dizer, mas, em contraste com o ame o seu próximo como a si mesmo, mas, se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Paulo usa aqui, meus irmãos, parece até uma linguagem de uma briga de animais selvagens. Como se eles estivessem literalmente se mordendo e se devorando uns aos outros. Mas é claro que eles não estavam fazendo isso. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que os conflitos que havia entre aquelas igrejas e nas igrejas era uma comprovação de que o ensino dos falsos profetas não estava funcionando. É como se Paulo dissesse, preste atenção, olha a realidade da igreja de vocês, tem divisão, tem confusão, tem discussão. Como é que então a religiosidade está funcionando? Não está. A religiosidade está sendo comprovada como falsa, falha e sem nenhuma eficácia para transformar a vida de vocês. Porque quando a liberdade cristã age, nós temos o contrário do que está aqui. Em terceiro lugar, a liberdade em Cristo não impede a manifestação do nosso egoísmo. Isso dependerá, meus irmãos, da ação do Espírito Santo. Mas é algo que Paulo adverte a eles: vocês foram livres e voltaram atrás, e por isso estão manifestando o egoísmo da sua carne. No versículo 15, então, Paulo continua o seu argumento comprovando
que o serviço ao próximo, motivado pelo amor e possibilitado pela liberdade cristã, era algo urgente entre os Gálatas. Certamente, como um efeito colateral, como um resultado dos falsos ensinos que foram introduzidos pelos falsos mestres, contendas e disputas espirituais explodiram entre eles. Quando eu analisava isso, meus irmãos, eu lembrei do povo lá em Corinto. Qual é, meus irmãos, uma das marcas ou coisas que provocaram todos aqueles problemas que Paulo trata com Corinto? De novo, a libertinagem. Eles estavam tolerando o pecado. Eles estavam vivendo em pecado. E aí começavam as divisões. Começavam alguns acharem-se até mais espirituais do que o outro. Porque o reino do Espírito estava contaminado pela carne, pelo pecado, pela inclinação pecaminosa. Assim nós temos, irmãos, dois lados aqui prováveis. Um lado que havia se afastado da graça de Deus porque tinham confiado na carne, estavam seguindo os falsos mestres. Do outro lado, um remanescente que estava respondendo de maneira carnal, porque não estavam operando com amor em sua liberdade cristã. Estava tudo errado nessa igreja, de uma forma ou de outra. Este não é o cenário planejado para a igreja do Senhor. Nós somos chamados, meus irmãos, como diz Paulo em Filipenses capítulo 2, a considerar os outros superiores a nós mesmos. Nós somos chamados a, imitando a Cristo, capítulo 2 de Filipenses, imitando Epafrodito, imitando Timóteo, ver sempre a necessidade do outro antes da minha. Isso é serviço cristão. Por amor e por obediência a Cristo, a Deus, eu vivo e ajo de uma maneira que possa abençoar, edificar a vida do meu irmão. Agora veja bem, meus irmãos, que cenário perfeito. Se eu vivo desta maneira, o meu irmão vive desta maneira para comigo também, todos ganham. E o corpo é edificado. Não é verdade? Eu sei que isso é um pouco utópico, porque nós temos diferentes níveis de maturidade, espiritualidade, crescimento. Mas ainda assim, eu posso testemunhar, meus irmãos, como ao longo da minha vida cristã, que já completa esse ano 38 anos, como eu fui tremendamente abençoado com irmãos que largaram os seus afazeres, largaram os seus interesses, largaram a si mesmos de ser o centro e focaram em mim, em cuidar de mim, em servir a mim quando eu mais precisava. Qual deve ser a minha resposta diante disso? Ora, fazer o mesmo para com o meu irmão. Fazer o mesmo para com outros irmãos. Servir com uma prova de que, número 1, eu tenho um relacionamento com o meu Deus. E número 2, eu também tenho sido servido. Esse erro que acontecia nessa igreja, meus irmãos, estava atrapalhando que eles vivessem aquilo que é o tema da nossa mensagem em Gálatas. A liberdade de uma genuína vida cristã justificada pela fé não existia entre eles, porque eles estavam vivendo a religiosidade do legalismo. De novo, o mesmo comentarista, Warren Wiersbe, ele diz o seguinte: como que nós vamos vencer isso? Como que nós e os Gálatas poderiam mudar essa situação que eles estavam vivendo? Eis a receita, presta atenção. O comentarista diz: o Espírito Santo não trabalha no vácuo, ou seja, no vazio. Ele usa a palavra de Deus, a oração, a adoração e a comunhão dos crentes para nos edificar em Cristo. O crente que passa algum tempo diariamente na palavra e na oração e que se rende ao trabalho do Espírito vai desfrutar da liberdade e ajudará a edificar a igreja. Concordo em gênero, número e grau. Meus irmãos, um dos maiores problemas da igreja moderna é que, diferente da igreja que às vezes impactou cidades e até nações, nós somos uma das gerações mais ignorantes da palavra de Deus. Ela mal serve hoje de desodorante embaixo do braço, porque nem mais isso, ou assim, nós usamos. A gente coloca um aplicativo no celular e traz dentro do bolso. Aí você vem para a igreja, ou a pessoa vem para a igreja. Aí ouve a mensagem. Abre a sua Bíblia. De repente tem uma Bíblia bonita, como eu tinha quando eu era garoto, com cantor cristão, letras de Jesus, a palavra de Jesus em vermelho. Aí acaba o culto. Comunhão, alegria, tal, vamos embora. Chega em casa, a Bíblia vai para um canto
e a semana passa totalmente desbiblada. A parte das Escrituras. Aí eu pergunto, você quer viver a dimensão do Espírito exatamente como? A repulsa, meus irmãos, a fórmula dada por Deus, em que conhecimento é usado para provocar transformação, a rejeição da fórmula de Deus, em que conhecimento bíblico é usado para produzir mudança na nossa vida, é que tem causado as coisas mais estranhas no meio evangélico. Uma vez eu estava num evento, há muitos anos atrás, era bem mais jovem, em que lá o cara estava dirigindo louvor e diz, agora, levanta a sua mão e sente Deus. Eu fiquei me perguntando, como é que faz isso? Tem que ter alguns sensores especiais na ponta dos dedos, porque é um tanto quanto subjetivo. Levante a sua mão e sente Deus. Mas eu era garoto, obedeci. Eu senti o ar-condicionado e o ventilador soprando nas minhas mãos, mas não senti nada de diferente não. Depois de alguns minutos, o braço cansou, o deltoide começou a arder, eu abaixei. E eu comecei, irmãos, a questionar esses artifícios que as pessoas criam para supostamente gerar experiências espirituais na vida das pessoas. Quando você olha para a palavra de Deus, o povo foi impactado sempre pela palavra de Deus. Um povo que ficou 70 anos no cativeiro babilônico, longe de Deus, longe do objetivo, do propósito de Deus para eles. Quando ele retorna, Esdras e Neemias não manda, levanta a mão e sente Deus. Ele começa desde de manhã e todos lá, viu? Do menor até o maior, é o que diz o texto. E durante o dia inteiro ouviram a exposição da palavra de Deus. Chegou ao ponto, meus irmãos, em que diante da exposição da palavra de Deus, eles não rodopiaram, eles não sentiram nada, eles não ficaram se jogando no chão, tendo experiências com Deus. O que diz o texto? Eles começaram a rasgar as suas vestes e chorar pela desobediência da nação para com a palavra de Deus. A exposição da palavra trouxe arrependimento. E arrependimento produzia mudança naquele povo que havia passado 70 anos de castigo na Babilônia. Aí eu pergunto, amanhã você vai de novo tentar viver para Deus a parte da intimidade com Deus? Não vai conseguir. Se nós queremos, meus irmãos, que a liberdade em Cristo não seja transformada em nossa vida em libertinagem, ocasião para o pecado, nos nossos relacionamentos, nos nossos pensamentos, na nossa vida, querido, eu preciso me agarrar aos pés da cruz. Eu e você precisamos nos agarrar com o Senhor. Precisamos buscá-lo incessantemente. Precisamos entender que quando o salmista diz que ele medita na lei do Senhor de dia e de noite, não é uma hipérbole, não é um exagero, não é uma expressão, não é uma forma de falar. O salmista realmente dizia, esse homem que é bem-sucedido, esse homem que está servindo a Deus, a mente dele está regada, a mente dele está permeada pela palavra de Deus. Ele ouve a palavra, como você ouviu hoje de manhã, como você está ouvindo agora, como eu espero que você vai novamente ouvir amanhã, quando abri-la para estudar. E aí, durante o dia, ele passa pensando e meditando naquilo que ele aprendeu. Por quê? Porque já pensou, se naquele mesmo dia, Deus precisa que você tenha discernimento diante de um desafio da vida, de onde esse discernimento virá, meu irmão? Virá da sabedoria eterna que a palavra de Deus nos dá, e o Espírito Santo usa isso. Ele não opera no vácuo. Ele opera aonde nós colocamos a nossa vida dentro do ministério espiritual da graça e do Espírito. E nos afastamos do ministério carnal da libertinagem. O ministério submetido e potencializado pelo Espírito de Deus, em contraste com o ministério subjugado e enfraquecido pela carne.
E é exatamente isso, irmãos, que Paulo vai continuar tratando no resto da carta. Como que nós vivemos de uma maneira que glorifica a Deus? Nós vamos ver semana que vem. Vivendo pelo Espírito. Vivendo na dependência de Deus. A liberdade em Cristo deve nos levar à prática do amor e não da liberdade. E eu termino perguntando: quais manifestações carnais na minha vida, na sua vida, têm apontado a áreas que estamos dependendo da carne em lugar de depender do Espírito? Quais áreas na sua vida onde a carne tem se manifestado, onde o pecado tem se manifestado e, portanto, ali o Espírito não tem reinado? É isso, meu irmão, que deve ocupar o seu tempo de oração. É isso que deve ocupar a sua busca por Deus. Pouco lhe trará de benefício ficar lustrando troféus. Ficar falando disso ou daquilo em que você, olha Deus, poxa, que bom, porque eu venci nesta área. Deixa eu lustrar mais um pouquinho esse troféu. Até porque provavelmente aí você já deu uma escorregada bem feia de orgulho. Nós precisamos, irmãos, é na presença de Deus, nos submeter ao bisturi de Deus, em que Ele abra e opere na nossa vida, mostrando aonde eu preciso de transformação e aonde eu preciso que o Espírito haja de tal maneira na minha vida e manifeste a sua graça de tal maneira que eu e você consigamos, área após área, ir vencendo onde não temos conseguido. Esta semana, quando você estiver diante do seu devocional, meu irmão, diga: Deus, me confronta. Fala comigo. Me mostra exatamente aonde e como eu preciso mudar. E me ajuda pela tua graça, me capacita pelo teu Espírito. Eu tenho certeza, meu irmão, que o seu tempo devocional vai ser muito mais proveitoso do que apenas a leitura de um livro e algumas palavras em um caderno. Vamos orar. Deus querido, como precisamos da tua misericórdia sobre nossas vidas. Como precisamos, ó Deus, que tu venhas e transforme as nossas escolhas e a nossa perspectiva e o nosso discernimento. Ó Deus, em tudo precisamos da tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a zelarmos pelo nosso relacionamento contigo. O Senhor está o tempo todo ao nosso lado, mas nós teimosamente insistimos em nos afastar de ti. Nossos casamentos têm sofrido por causa disso. Nosso relacionamento com nossos pais e com nossos filhos. Nosso trabalho tem padecido por causa da nossa carnalidade. Nossa igreja tem sofrido quando nós manifestamos que queremos ser servidos em lugar de servir. Quando nós selecionamos a quem queremos ou não amar. Quando nós não manifestamos o ministério do Espírito, da graça, da liberdade. E em lugar, manifestamos o ministério da carne, da libertinagem, do pecado. Portanto, tem misericórdia de nós. E nos ajuda, Deus, na dependência do Senhor, a viver tal e qual aqui na palavra o Senhor nos ordenou. É o que nós oramos em o nome de Jesus. Amém e amém.